Cristo. E declaramos, ó Pai, que o nosso coração está aberto e preparado para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. No Salmo 73, no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Opa, para um pouquinho. Esse salmo é um salmo de Asaf que escreve, um homem de Deus, mas que está relatando aqui que ele quase se desviou, não é isso? Nas palavras dele, quase que o pé dele escorregou, quase que ele saiu do caminho, quase que ele se desvia. É o termo que ele usa e que até hoje a gente fala de alguém que se afasta então de Deus. Mas poxa vida, como ele sendo alguém de Deus, quase caiu, quase se desviou. O que aconteceu? Aí o versículo 3 ele explica: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu acho interessante que de manhã eu perguntei aqui, quem já passou por essa crise aqui, e literalmente a igreja inteira levantou a mão. Aquela crise que em algum momento da nossa caminhada a gente já passou, ainda vai passar. Que é você olhar para o ímpio e dizer, poxa vida, o cara faz tudo errado e olha lá, a vida dele está melhor que a minha. Isso não acontece? E parece que tudo dá certo para ele. Olha para a minha vida, eu procuro fazer tudo certo, viver a palavra, e a coisa não está andando, e a coisa não funciona. Né? E o Asaf estava nessa crise, ele diz que essa crise, esse Salmo 73, depois na sua casa você lê o Salmo inteiro, um Salmo que nos ensina bastante, mas que ele fala de como foi essa crise. Né? Mas por que essa crise veio na vida do Asaf e por que essa crise vem na vida de cada um de nós? O grande problema é que ele começa a se medir com o ímpio, com o soberbo. Ele começa a se comparar com o ímpio, com o soberbo. E é sobre isso que eu quero hoje falar, esse é o título da mensagem, o perigo da comparação. Você já se comparou com alguém? Aí eu vou trocar, para ficar mais fácil, que essa, né, com certeza todo mundo. Você tem se comparado com alguém? Por quê? Porque isso, como nós vamos ver hoje, é algo muito perigoso, como foi na vida do Asaf. E quantas vezes nós ficamos nos medindo, sabe, com a vida dos outros, ficamos nos comparando com as outras pessoas. E isso é algo muito perigoso que levou Asaf a quase cair, a quase se desviar. Olha que coisa séria. A ponto, como eu disse, deixar de tarefa para casa, depois você leia o Salmo 73, o Salmo 73 todo, você vai ver que chega um ponto que ele diz assim, em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência, porque eu sou afligido todos os dias, a cada manhã. Amém? Chega a um ponto que ele se questiona. Vamos trocar as palavras dele, trazer para hoje? O que adianta ir para a igreja? Não é isso? O que adianta buscar Deus? O que adianta estar servindo ao Senhor? Olha aí a minha vida como é que está. E o ímpio está lá servindo até o diabo. E parece que a vida dele está melhor do que a minha. E assim
estava Asaf. Aí a Bíblia diz, até que ele entra no santuário, e aí, né, há toda uma transformação na maneira dele enxergar, e ele termina esse salmo dizendo, pois para mim bom é aproximar-me de Deus, coloquei no Senhor a minha esperança, ou a minha confiança, para anunciar as obras do Senhor. Amém? E ele conclui como a visão dele estava errada, mas toda essa crise que a Bíblia registra na vida do Asaf, e por pesquisas que nós já fizemos aqui, acontece na vida de todo cristão, amém? É por começar a se comparar com as outras pessoas. E aqui há um grande problema. Eu quero iniciar começando a falar sobre 3 problemas da comparação. O primeiro deles é quando nós queremos comparar 2 coisas de naturezas diferentes. Porque o cristão, ele tem uma natureza recriada em Deus, enquanto o ímpio tem uma natureza caída, pecaminosa. E não tem como você comparar 2 coisas de natureza diferente. Você está entendendo? Você quer comparar um cachorro, meu irmão, com um cavalo? São 2 coisas diferentes, não é verdade? Não, tem um ditado, eu estava tentando até lembrar agora à tarde desse ditado, como que é mais ou menos assim? Deixa para lá, que eu não lembro nem como é que começa, mas que fala justamente dessa questão, que não tem como você comparar uma coisa com outra, sabe, de uma natureza diferente. Eu não posso pegar uma laranja e uma maçã e querer comparar uma com a outra. Eu posso comparar 2 laranjas. Ó, essa está mais doce. Essa aqui está mais azedinha, não é assim? Aí eu consigo comparar uma com a outra. Agora, como é que eu vou comparar uma laranja com uma maçã? Não tem como. Então é a mesma coisa, eu não posso querer me comparar, meu irmão, com o ímpio. Vai dar ruim, só vai estragar o meu coração. Esse é um dos perigos da comparação. Outro perigo da comparação é porque das 2, superada essa questão de comparar com alguém de outra natureza, mas ainda que eu me compare com alguém que também é de Deus, que tem a mesma natureza que a minha, eu geralmente vou incorrer em um desses 2 erros. Ou eu começo a me comparar, por enquanto vai ficar assim, mais para frente você vai entender o que eu quero dizer com isso. Ou eu começo a me comparar com alguém menor do que eu, e aí eu começo a me ensoberbecer, que eu começo a me medir com o outro, dizer, não, modesta parte, eu estou muito bem. Não, olhando aí do jeito que o pessoal vive, rapaz, eu estou arrebentando. Não é assim? Só que você está se comparando com alguém menor do que você. Ou, às vezes, eu me comparo com alguém maior do que eu. E aí eu começo a ficar frustrado, poxa vida, olha só, aquela pessoa tem isso, alcançou isso, ou é isso, e eu, estou aqui embaixo, poxa vida, eu nunca vou conseguir chegar lá, e a pessoa começa então a ficar frustrada. E esse é o grande problema da comparação, porque geralmente a gente não se compara com alguém do mesmo nível nosso. A gente ou se compara com alguém mais baixo, ou se compara com alguém mais alto. Amém? E claro que eu não estou falando nem de estatura e nem da importância da pessoa em si. Mas o que eu quero dizer com isso, e aí com o meu exemplo acho que vai ficar fácil de você entender. E assim, gente, a igreja, esse mundo aqui, né, é o mundo que eu convivo. Então, para mim fica mais fácil dar um exemplo assim de igreja para você entender, até porque algumas coisas que eu vou falar aqui são relacionadas até ao ministério. Vamos supor que eu, como pastor, eu começo a me comparar com outros colegas pastores. Aí eu digo assim, não, a minha igreja tem 500 pessoas. Aí eu olho para o lado e eu digo assim, esse pastor aqui, a igreja dele só tem 100.
Não é assim? Eu começo a me achar muito importante. Eu começo a achar que eu estou arrebentando, que eu sou melhor, que eu sou mais santo, que o meu trabalho, que isso, que aquilo e tal. Ou, às vezes, eu começo a me comparar, tentar me medir com alguém que a igreja dele tem lá 1000 membros. Eu digo, que isso? Aquele cara lá, já não virou mais pastor, né? Já é assim, aquele cara lá, que nem sabe falar direito, que nem estudou tanto quanto eu, que não é tão santo ou tão bonito igual eu, a igreja dele tem 1000 membros, e eu só 500, não, está amarrado. E graças a Deus essas coisas não acontecem, gente. É só na minha cabeça, é só no meu imaginário. Né? E eu digo assim, não, eu tenho que conseguir. Aí eu faço força, e eu não consigo sair dos 500 membros. Aí eu começo a ficar frustrado, decepcionado, entristecido, me sentindo um derrotado, um fracassado. E geralmente quando isso acontece eu começo a procurar culpado. Não é assim? A culpa é dos obreiros que não me ajudam. A culpa é que esse bairro aqui não é bom. A culpa é que o povo não quer saber de Deus. A culpa é sei lá de quem mais, mas minha que não é. Só que entenda bem, meu irmão, vamos supor, e é isso que a gente precisa entender, e aí você vai começar a entender o perigo da comparação que eu estou querendo falar hoje, ou estou falando hoje. Às vezes, aquele pastor que tem 100 membros na igreja dele, ele é muito mais bem-sucedido do que eu que tenho 500. Porque talvez Deus chamou ele, e o chamado dele, o ministério dele é para 100 pessoas. Ele está no ápice, ele está no auge, ele é um sucesso ministerial. Você está entendendo em nome de Jesus? E talvez eu que estou aqui com meu peitão estufado, me achando muita coisa, porque a minha igreja tem mais membros que a dele, talvez eu fui chamado para ter 1000 membros, e só tenho 500. Quem que é o derrotado entre nós dois? Você está entendendo em nome de Jesus? Aí esse é o perigo da comparação. Esse é o perigo de eu ficar me medindo com os outros. Ou ao contrário. Ou talvez aquele lá que tem 1000 membros, Deus chamou ele para ter isso, ou quem sabe até muito mais do que isso. Talvez Deus chamou para a igreja dele ter 10.000 membros. Você está entendendo? Foi a capacidade que Deus deu, foi a graça que Deus derramou sobre ele. Mas ele está só com 1000. E talvez para mim, a graça que Deus deu foi de 500. Então eu estou no ápice, quem sabe derrotado é ele. Você está entendendo em nome de Jesus? Então não tem como eu querer comparar, meu irmão, porque Deus tem um plano, Deus tem um chamado individual para cada um. Tem pessoas que foram chamadas para ter 10 membros na igreja dele, e o cara é um sucesso, com 10 membros na igreja dele. Meu irmão, você já parou para pensar, se quem sabe a gente fosse olhar para João Batista nos moldes de hoje, quem sabe a maioria dos pastores de hoje ia considerar um cara um derrotado, um fracassado. Porque ele só veio, entrou em cena, anunciou a Cristo, foi preso, ou melhor, saiu de cena, foi preso, perdeu a cabeça. O cara não chegou a lugar nenhum. Sabe quantos milagres a Bíblia registra que João Batista fez? Nenhum. Nenhum ceguinho não enxergou no culto dele. Nenhum paralítico andou. Nem dor de cabeça não saiu, nem verruga, nada. Amém, igreja? Mas vem Jesus e diz assim, ó,
nascido de mulher, não há ninguém como João Batista. Por quê? Porque dentro da esfera de ação dele, dentro do chamado dele, ele cumpriu o propósito de Deus da vida dele. Falando em propósito de Deus, eu estou até preparando uma mensagem que eu quero falar um pouquinho sobre propósito de Deus. Quero falar sobre propósito, sobre tempo, sobre modo, mas é assunto mais para frente. Mas dentro do propósito de Deus, Deus tem um propósito para cada um. O camarada foi bem sucedido naquilo que ele fez. Ser bem sucedido não é quanto holofote está sobre a pessoa. Ser bem sucedido não é quantas conquistas a pessoa fez. Você quer ver um exemplo? Josué, meu irmão, foi o maior conquistador do Antigo Testamento. Derrotou, se eu não estou enganado, foram 28 reis que foram vencidos. Talvez me equivoque aqui no número, mas é alguma coisa parecida com isso. Conquistou ali muitos reinos. Aí você olha e diz, rapaz, Deus deve estar feliz com esse cara, Deus deve estar aplaudindo ele, que conquistador. Aí vem Deus e fala para ele, Josué, você está velho e ainda o quê? Há muita terra para conquistar. Olha que coisa séria. E teve gente, meu irmão, que conquistou um único reino. E Deus vai dizer, você está de parabéns. Deus, que injustiça. Eu conquistei 28, pois é, mas eu te dei unção, poder para conquistar 40, você só conquistou 28. Você está entendendo em nome de Jesus? Por isso que não tem como a gente se comparar. É igual lá, vamos supor, os personagens lá da parábola que Jesus contou. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Vou comparar o 2 com o 5. Não, você perceba que Deus não responsabiliza cada um por aquilo que Deus confiou a ele, e não pelo que Deus confiou do outro. O que recebeu 5 devolveu 10. O que Deus fala? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. O que recebeu 2 vem e devolve 4. Não é nem a metade do que o outro conseguiu. O que Deus responde? Não é 10, né? Mas fazer o quê? É isso que Deus fala? Não, Deus dá o mesmo tratamento, a mesma honraria que aquele que recebeu 10 recebeu. Deus diz, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia fala aquela parábola que Jesus contou, daquele homem que foi assalariando trabalhadores para a sua vinha, encontra um e diz, vai trabalhar na minha vinha, daqui a pouco encontra outro, vai trabalhar na minha vinha, e você vai trabalhar na minha vinha. A Bíblia diz que está chegando lá no final do dia, ele encontra alguns lá e diz, e vocês, por que estão parados? Ninguém nos assalariou, então vai trabalhar na minha vinha. Quando acaba o expediente, toca lá o sinal, da fábrica, aí vai todo mundo bater o ponto lá e acertar, e aí a Bíblia diz que os que chegaram por último, começa a receber primeiro, e aí o pai de família paga lá um salário compatível o dia inteiro de trabalho, para o primeiro que trabalhou 1 hora só. Os atrás da fila dizem, é hoje que eu saio daqui rico. Se aquele ali que trabalhou só 1 hora recebeu isso, eu que trabalhei o dia inteiro vou receber muito mais, não foi isso? E começa, tá entendendo que tudo isso é comparação? Começa a se medir pelo outro, se comparar pelo outro, eu fiz mais, não sei o quê, e foi pagando, só que todos receberam a mesma coisa. E o último se sentiu injustiçado. Que absurdo! Como é que o Senhor paga o mesmo tanto para esse aí que trabalhou só 1 hora? Eu trabalhei o dia inteiro. Mas vem cá, de manhã quando a gente acordou, não foi esse o valor que a gente tratou? Não, foi, né? Mas como você pagou mais para ele, eu achei que eu merecia mais. Rapaz, agora que você quer dar conta do que eu faço com o meu dinheiro?
Se eu quiser pagar mais para ele, o problema é meu, pai. Não foi isso que a gente acertou? Foi, então pega o que é teu e segue teu caminho. Amém, igreja? Meu irmão, mas sabe, o ser humano tem esse problema de querer ficar se comparando com os outros. Mas Deus tem um plano para cada um, Deus tem um propósito para cada um, e a gente precisa respeitar isso. Deixa eu ir em frente aqui, senão vai o dia inteiro só nesse ponto. Vamos abrir a Bíblia, Números capítulo 12. Deixa eu ver com vocês aqui na Bíblia, 2 casos de pessoas que erraram, e erraram feio, porque ficaram se comparando. Números 12, 1. E pior, quiseram se comparar com pessoas acima, mais do que eles. E por não entender para que Deus os chamou, tiveram problema, como a gente vai ver. Números 12, 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o que diz aí? E o Senhor o ouviu. O problema foi esse. Perceba só, olha que interessante. A Bíblia diz que eles começam a criticar o Moisés por causa da mulher cuxita que ele tomou. Alguém que não era de Israel, que não era do povo de Deus. Mas quando eles estão falando de Moisés, o que a Bíblia registra, eles falam alguma coisa da mulher? Não. O que eles estão dizendo é o seguinte, e aí, meu irmão, eu quero lhe chamar a atenção para um fato. Muitas vezes a gente olha para essa história aqui e ignora que isso aqui é conversa de cozinha, conversa de quarto. Porque nós não estamos falando apenas de 2 liderados falando do líder. Nós estamos falando de 2 irmãos falando do outro. Porque os 3 eram irmãos. Amém, igreja? Sabe aquelas conversas que a gente acha que Deus não ouve? Sabe ou não? Né? Aquelas conversas que a gente acha que Deus não ouve, mas a Bíblia diz o quê? E o Senhor o ouviu. E olha o que eles estão falando. Só Moisés é profeta por acaso? Nós também não somos profetas? Deus também não nos usa? Não é só Moisés que Deus usa, não. Eu também sou crente. Já ouviu essa história? Não é só o pastor que conhece da Bíblia, não. Eu também conheço. Não, não é bem assim. Eu também sei. E não tem muitas essas coisas. E eles estão falando disso. O que acontece? Vamos ver. E era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Deus diz, 3 bonitão, vem cá que a gente vai ter uma conversa. Amém. E aí o bicho pega, olha só. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Vocês 2, agora vem aqui, chega mais perto. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés?
assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e se foi. Resultado é a Miriam ficar leprosa por conta disso. E a Bíblia diz que Deus fica irado com os dois. Mais uma vez eu falo, a conversa, a crítica a Moisés é por causa da mulher cuxita. Agora, o que eles estão falando de Moisés e o que Deus vem tratar, algum momento entra em pauta a mulher cuxita? Não. Mas Deus só fala a respeito da comparação, porque eles começam a se comparar com Moisés. Não é só Moisés que é de Deus. Não é só Moisés que é profeta, nós também somos. E a rebelião de Corá ou de Coré também não foi exatamente a mesma coisa? Só Arão é sacerdote? Não, nós também somos. E Arão e Moisés diz: gente, vocês foram chamados para ser levita, vocês deveriam estar felizes da vida, pulando de alegria por ser levita. Por que vocês querem ser o que Deus não chamou vocês para ser? Se contentem em ser aquilo que Deus chamou. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas eles começam a se comparar com Arão e querem ser igual a Arão. Se Arão é sacerdote, eu também tenho que ser. Agora Arão e Miriam estão aqui dizendo: Deus usa Moisés, tá bom, Deus usa, mas ele usa a gente também. E aí Deus vem e diz: verdade, de vez em quando eu até dou uma usadinha em vocês, né? Até uso vocês como profeta, mas me revelo em sonhos, em visões. Mas Moisés não. Moisés está num outro nível. E aí que a gente precisa entender. Primeiro, porque eu chamei ele para estar lá. Porque Moisés foi escolhido para libertar o povo de Deus antes do seu nascimento. O que Moisés fez para ter sido escolhido? Nada, graça. Mas só parte de Deus? Não, tem que haver a correspondência do homem, porque Moisés é fiel em toda a minha casa. O que Deus está falando, vocês estão querendo se comparar com Moisés, e Moisés está em um outro nível, que eu não chamei nenhum de vocês para ser. Olha que coisa séria isso aqui. Você está vendo o perigo da comparação? Amém? Aí a Bíblia diz, e esse eu falei, eu ia dizer que eu não ia nem ler, mas vamos lá. Apocalipse, é um trechinho, é um versículo só, 2:2. Aqui é o Senhor Jesus falando à igreja de Éfeso. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o quê? E não o são, e tu os achastes mentirosos. Meu irmão, a Bíblia fala, e Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, porque ela criou um controle de qualidade. Apareceu lá uns camaradas se dizendo apóstolo, e eles dizem: opa, vamos colocar essa turma à prova, vamos provar se eles são mesmo apóstolos. E o que aconteceu? Descobriram que eles eram mentirosos, que eles não eram apóstolos coisa nenhuma. Mas eu olho para esse texto, você pode interpretar de forma diferente da minha, mas eu olho para esse texto e eu não acho que esses camaradas que estão se autodeclarando apóstolos, você vê que isso não é coisa dos nossos dias, né? Isso já acontecia lá no início da igreja. Bom, e eles estão se autoproclamando apóstolos. Eu não acho que os camaradas, nem crente não era, e falaram assim: vamos criar um jeito para enganar essa crentarada aí. Eu acho que não era isso. Eu acho que não era sequer algo intencional, no sentido de, vamos burlar a igreja, vamos burlar o reino de Deus, vamos levar uma certa vantagem nisso. Eu acredito que esses camaradas tinham um chamado,
tinham um ministério, não para o apostolado. Mas eles começam a fazer a obra e daqui a pouco começa a entrar uma soberba no coração. E daqui a pouco começa a fazer o quê? A se comparar com os apóstolos. Você está entendendo? E de alguma maneira eles começaram a enfiar na cabeça deles. É a forma que eu vejo, tá? Repito, você pode concordar ou não. Aí é a minha opinião. E talvez eles estão se comparando com o apóstolo e dizendo como Arão e Miriam. Mas é só eles que é de Deus? Não, nós também somos. Deus usa eles? Mas usa nós também. Você está entendendo? Ele sabe pregar, eu também sei. Prego até melhor que ele, modéstia à parte. E aí, Satanás começa a trabalhar com isso. E chega um momento que ele diz assim, quer saber? Eu sou apóstolo. E outro diz, não, eu também sou. Você está entendendo? E daqui a pouco tinha, sabe aquela frase, muito cacique para pouco índio? Né? E daqui a pouco começou a surgir uma montoeira de apóstolos naquela igreja. A igreja diz assim, opa, peraí, vamos colocar essa turma à prova. Primeiro, é o próprio Senhor Jesus que diz, eles se dizem apóstolos, eles se autoproclamaram apóstolos, mas não são. Deus diz, eu não os chamei para isso. Aos meus olhos, eles não são isso que eles estão dizendo que são. E vocês mesmos colocaram eles à prova e perceberam, e vocês mesmos constataram que eles não são. São mentirosos. Amém, igreja? Olha que coisa séria. E o grande problema é que provavelmente que esses camaradas ficaram tão queimados, não sei se entende minha colocação, que talvez nem o ministério deles não podiam exercer, como aqueles que se levantaram lá, Corá, Abirão e outro que me fugiu o nome lá, morreram, e porque não se contentaram em ser levitas, e quiseram ser sacerdotes, nem levita não foram mais. Amém? E a gente precisa tomar um cuidado com isso. Essa semana mesmo, veio um camarada aqui na igreja, ele não veio conversar comigo, ele veio aqui resolver uma coisa, e aí ele começou a conversar comigo, eu estava aqui em cima do altar, ele estava ali e tal. Ele falou assim, olha, eu já fui pastor da igreja X, de um ministério tal, até bem, uma igreja bem conhecida. Eu falei, é mesmo? Ele falou, mas aí eu saí, eu não estou mais, né, eu desisti ali, eu saí do ministério. Eu perguntei, mas você está indo na igreja? Ele falou, não, eu estou inclusive nesta igreja que eu fui pastor. Eu achei muito interessante, né? Nesse ministério que um dia eu fui pastor, hoje eu sou membro. Ele disse, a minha esposa é obreira nessa igreja. Né? Inclusive, e é verdade, porque ele conhecia algumas pessoas que eu também conhecia, né? E a história dele, pelo menos assim, confere, bate, né? E eu achei muito interessante. Daqui a pouco ele falou uma coisa, ele falou assim, porque às vezes a gente acha que tem um ministério, que tem um chamado, e a gente às vezes quer fazer algo que Deus não nos chamou para fazer. Amém. Olha que coisa. Você está entendendo? Não está parecido com essa história aqui? Talvez, pelo que ele falou, e claro, não conheço a história a fundo dele, mas conheço a história de muitos colegas de ministério que ao longo dos anos eu conheci, que às vezes a pessoa, sabe, ela vamos supor, ela é chamada para ser um obreiro, para ser aqueles obreiros bênção. E aí a pessoa chega na igreja, às vezes chegando com aquele coração de querer fazer, e alguém diz, mas esse irmão é uma bênção. Mas esse irmão é uma bênção. Irmão, vai lá abrir culto. Quando ele menos percebe, ele está abrindo culto. Daqui a pouco diz, irmão, eu não vou poder ir hoje, faz o culto lá para mim. Quando vê, ele está fazendo culto. E daqui a pouco ele diz, quando o cara menos percebe, é pastor. E ele acredita que ele é pastor.
Porque as coisas foram acontecendo, você está entendendo? E a pessoa foi indo, não, Deus tem um chamado para mim. E a pessoa às vezes, sabe, e às vezes é culpa até de muitos pastores que por necessidade atropela o tempo de maturação. E atropela esse tempo e coloca pessoas antes da hora em lugares que Deus não chamou a pessoa para estar. Você está entendendo, em nome de Jesus? E às vezes a pessoa mesmo se ilude, como ele diz. Não, eu achei que Deus tinha chamado e depois eu me dei por conta que Deus não tinha. Que eu estava fazendo o que Deus não me chamou para fazer. Então nós precisamos entender essa verdade. Como já teve alguns obreiros que, misericórdia, era uma dor de cabeça, sério. Aqueles assim que já passou 5 pastores e os 5 dizem assim, ih rapaz, fulano é complicado. Aí você chega lá, um belo dia você diz, ô fulano, cara, eu acho que você está enganado, acho que você não tem chamado. Faz o seguinte, dá um tempinho, senta ali, revê algumas coisas na sua vida e tal. E aí o camarada sai de obreiro e se torna um excelente membro. Como obreiro era uma praga. Amém? Como obreiro era uma praga, era uma dor de cabeça. Mas como membro, rapaz, eu sabe, já presenciei muito isso. E o cara se torna, sabe aquele membro que você pode contar com o cara, que é pau para toda obra? Aí você diz assim, rapaz, mas o que aconteceu? Como obreiro é uma peste, como membro está uma bênção. Você está entendendo, em nome de Jesus? Porque às vezes a pessoa está no lugar errado, fazendo o que Deus não chamou a pessoa para fazer. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Mas tudo isso começa com a comparação. E nós precisamos entender que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para a vida de cada pessoa. Eu falava até no culto da manhã, até de uma questão financeira. Por favor, não me interprete errado. Pelo amor de Deus. Tá? Se servir para você isso, amém. Se não servir, você finge que eu não falei, a gente continua amigo. Combinado? Tá? Mas assim, você tem que ver até, estou falando agora simplesmente uma condição financeira. Você tem que ver com quem que você anda até. Porque às vezes a pessoa quer andar com alguém que não tem a mesma condição financeira que a pessoa. E eu não quero dizer que você não possa ter amigo pobre ou amigo rico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de caminhar junto. Estou falando de dia a dia. Amém? E repito, por favor, não me entenda errado. Mas assim, ó, eu até dou um exemplo. Vamos supor o Alexandre. Eu estou quebrado, ele está quebrado. Nós dois, olha, o negócio está feio. Aí a gente caminha junto, né? Sai junto e tal, não sei o quê. Daí a gente sai um dia, a gente está com, rapaz, mas que fome que me bateu. Pois é, eu também estou com fome. Ih, rapaz, pior que eu não tenho dinheiro ali, também não tem. Tem um 5 aqui. Eu estou melhor, tenho 7. Né? Aí diz, ali até tem um lugar ali. Daí eu vejo ali na frente tem um restaurante. Rapaz, quanto que é ali? 30, 50 reais por pessoa. Ih, rapaz, para mim não dá. Para mim também não dá. Mas lá embaixo tem um lugar lá que faz um PF. Sabe o que é PF? Né? Faz um PF, um prato feito. Vamos repartir um PF. Opa, vamos lá, completa aí, junta lá os trocadinhos, os dois dividem um PF, sai feliz da vida. Amém? Agora vai falar para o camarada que tem uma boa condição. Você diz, ih, rapaz, estou ruim. Vamos dividir um PF? Vai dar certo ou não? Não, ele diz, que PF, rapaz, tá doido? Não, mas tá bom, então já que não é para dividir, então cada um paga o seu, mas vamos naquele que é mais baratinho. Que é baratinho? Eu não como naquele lugar, não. Eu só como em lugar assim, desse aí. Quanto que tá? Que eu falei, 50, 60 pessoas, que eu esqueci o preço. Quanto que eu tinha falado? 50. Vamos naquele ali mesmo e tal. E para ele, 50 reais para ele, talvez não é muita coisa.
Mas aí às vezes eu não quero ficar para trás. Eu digo, ih, rapaz, eu não tenho dinheiro. E como é que eu vou falar que eu não tenho dinheiro? Vou ficar com vergonha, já sei. Glória a Deus que Deus inventou o cartão de crédito. Vou passar no cartão. E aí a pessoa esquece que ela passa no cartão, mas ela esquece que mês que vem ela vai ter que pagar. Não é assim? E aí às vezes a pessoa vai se afundando. Porque começa a se comparar, o outro tem, eu tenho que ter, o outro vive, eu tenho que viver e assim por diante. Por favor, repito mais uma vez, não me entenda errado, mas uma vez eu ouvi esse ditado e eu guardei para a minha vida, tá? Galinha que anda com pato morre afogado. Amém? Galinha que anda com pato, gente, morre afogado. Pato sabe nadar, galinha não sabe. Amém? Cuidado, em nome de Jesus, até com quem você anda. Agora, eu tô quebrado, o rico quer andar comigo, beleza, mas eu tô quebrado, você sabe, você quer ir lá, beleza, só que você banca a minha. Ah, não, eu não vou pagar, então pode ir lá, Deus te abençoe, eu vou para casa comer ovo. É o que a minha condição me permite. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas aí, não, imagine, eu não posso ficar para trás. E aí que a pessoa vai se dando mal. É o perigo da comparação. Vamos em frente em nome de Jesus? 2 Coríntios capítulo 10. Ô Jesus, deixa eu correr. Segundo Coríntios 10, 13. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Acharam aí? Diz, porém, não... Deixa eu só trocar para Nova Almeida, que aqui fica muito mais fácil de compreender. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o quê? O limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Olha que fantástico que a Bíblia está dizendo. Por 3 vezes, Paulo fala aqui da esfera de ação que Deus estabeleceu para o ministério deles. E eles diz, nós vamos até o limite disso. Dentro desse limite, vocês estão dentro, por isso que vocês foram alcançados. É isso que ele está dizendo. Mas nós não vamos nos gloriar no trabalho que outros realizaram, na esfera de ação de outros. Vamos nos manter na nossa esfera de ação. Porque onde acaba a minha esfera de ação, Deus chamou outro para fazer aquilo. O grande problema que eu, em vez de orar, buscar de Deus, entender o que Deus quer para a minha vida, qual é a minha esfera de ação, para que Deus me chamou, você está entendendo? Eu começo a olhar para o lado, fulano está fazendo isso, não é assim? Ah, eu também tenho que fazer. Ah, o outro está fazendo aquilo outro, eu também tenho que fazer. Ele está fazendo? Está tendo muito sucesso, glória a Deus pela vida dele.
Mas você acha que Deus chamou todo mundo para ser igual a ele? É óbvio que não. Cada um tem uma esfera de ação. E eu tenho que entender qual é a minha. Porque dentro da minha esfera de ação, e vamos lá, um vai ter uma esfera de ação assim, ó, bem pequenininha. Outro vai ter uma esfera de ação muito grande. Mas se Deus me confiou 2 talentos, e eu for fiel nesses 2 talentos, eu vou receber o mesmo galardão daquele que recebeu 5 talentos. O grande problema é que em vez de eu cuidar dos meus 2 talentos, eu fico olhando, mas aquele tem 5. Não pode, eu tenho que dar um jeito. Sabe os irmãos de José? Ficou com raiva, estão lá endemoniado, porque o pai fez uma túnica colorida, a túnica do meu irmão brilha mais do que a minha. Será que todos eles andavam pelados? Não, meu irmão, o pai tinha feito uma túnica para cada um. A bronca deles não é porque José tinha túnica e eles não tinham. A bronca deles é que a de José brilhava mais. Era mais colorida. Então eles estão dispostos a matar o José, a manchar a túnica dele no sangue do cabrito lá, porque o brilho da capa do meu irmão me incomoda. Meu irmão, e cada um de nós tem um pouquinho disso. Não vamos nos enganar. Amém? Cada um de nós tem um pouquinho disso dentro da gente. E a gente tem que aprender a se realizar dentro da esfera de ação que Deus me deu. Eu não tenho que ficar olhando para A, para B, para C, mas aquele fez isso, outro deixou de fazer, não sei o quê. Não. Deixa eu cuidar daquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Para a gente fechar, só anote aí, não vai dar tempo de eu falar, anote Gálatas 2, do 7 ao 9, para você ler em casa. Beleza? Mas não vai dar tempo de eu falar isso. Vamos para João capítulo 21, para a gente se encaminhar para o final aqui, senão vai virar vigília, né? João 21, versículo 15. Isso aqui, Jesus ressurreto, os discípulos estão pescando, Jesus vai lá, diz para eles, conseguiram pescar alguma coisa? Eles dizem, nada, está fraco, o mar não está para peixe. Jesus diz, lança do lado direito do barco. Eu acho que eles estão tão frustrados não ter conseguido nada, que um olha para o outro, não custa tentar, e joga para o outro lado do barco. Quando eles vão puxar a rede, está pesado de tanto peixe. Sabe o que acontece? João olha para o Pedro e diz assim, eu já vi esse filme. Amém? Ele diz, tá isso na Bíblia? Não, essa é a minha versão, tá? Né? Mas ele diz o quê? É o mestre. Porque eles já tinham vivido isso. Eles dizem, só pode ser o mestre. Sabe o que o Pedro faz? Larga os companheiros puxando os peixes lá, pula na água bem doido. E sai nadando desesperadamente até a praia. Chega lá antes do barco. Devia ser bom no nado. Chega lá e fica, né? Eu fico imaginando Pedro assim, não sabe se abraça, se não abraça, se corre, o que faz. Porque ele chega na praia e já está o fogo pronto, pão assado na brasa e peixe. E aí ele está vendo Pedro lá assim, ó, perdido, e diz para o Pedro, pega alguns peixes daqueles que vocês acabaram de pescar, né? Põe aqui, vamos fazer um churrasco de peixe, ó, coisa boa, né? E ele corre lá para ajudar os companheiros a puxar a rede e tal, pegar uns peixes, e aí eu fico imaginando aquela turma sentada em volta de Jesus, porque Jesus é ressurreto, né, com o corpo glorificado já, não tem a mesma aparência de antes.
E eu fico imaginando aquela turma sentado em volta de Jesus e aquele climão assim, principalmente para o Pedro. E está todo mundo sem jeito, é o mestre, mas como é? Eu vi ele morrer, como é que ele está aqui? Mas é ele, eu não sei. Você está entendendo o clima que está ali? E para o Pedrão, acho que ele está numa saia justa. Porque antes de Jesus morrer, o que ele faz? Nega Jesus 3 vezes. E agora? O que eu falo? Será que eu falo alguma coisa, quebrar o silêncio? Será que eu fico quietinho na minha? E o Pedro era daquele que tinha uma dificuldade de controlar a língua, não é assim? E eu fico imaginando o Pedro assim, não sabe se senta, se levanta, se cruza o braço dele, né? E tal. Sabe aquela pessoa que você não tem assunto com ela? E aí você fica, será que eu pergunto o tempo? Não, essa está muito manjada, o que eu faço? E fica todo sem graça perto da pessoa, e tá, eu estou imaginando Pedro assim, daqui a pouco Jesus quebra o silêncio, olha para o Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Oh Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, na minha visão, continua comendo. Daqui a pouco vira para Pedro de novo, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus está ali comendo. Daqui a pouco Jesus vira para o Pedro, Pedro, você me ama? Pedro tinha negado 3 vezes. Jesus está perguntando para ele 3 vezes. E Jesus está dizendo, né? Eu esqueci só dessa parte. Jesus está dizendo, apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz que na 3ª vez que Jesus pergunta, então Pedro se entristece por ele ter perguntado 3 vezes. E o Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus completa, pedi para você abrir no 15, mas eu já contei a história, deixa eu pegar aqui mais à frente. Deixa eu voltar para a corrigida. Aí no 18 Jesus diz assim, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Gente, vamos falar a verdade, assim, por um lado, bacana, legal, mas assim, não era a conversa assim mais gostosa que Pedro está tendo com Jesus. Primeiro da saia justa, dele ficar respondendo, não, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Depois Jesus diz, olha Pedro, eu estou falando isso por causa da maneira, e eu acho que isso fica muito claro, porque a Bíblia aqui está fazendo um comentário. Por que Jesus falou aquilo? Mas eu penso que de alguma maneira aquilo ficou muito claro para o Pedro. O Pedro entendeu do que Jesus estava falando. Que era que Jesus estava dizendo, olha, agora você faz o que você quer, mas vai chegar um dia que vão te obrigar a fazer o que você não quer. E eu estou falando isso significando com que morte você vai glorificar. Sabe aquela hora que por um lado a gente fica feliz, mas dá uma engolida seca assim. Verdade ou não é? Bom, ele sabe que a morte dele vai ser terrível, vai ser uma morte de Marte. E aí Jesus diz, Jesus está falando isso, ó, na rodinha, está todo mundo comendo peixe, está na rodinha. Aí Jesus diz para o Pedro, Pedro, vem cá, vamos conversar. Ele diz, rapaz, se falou isso na frente dos outros, imagine no particular agora. Verdade, não é? Então Pedro está indo, seguindo Jesus, meio desacorçoado assim, né? Seguindo Jesus, tentando assimilar o golpe, tentando entender aquilo, rapaz, então o negócio vai ficar brabo pro meu lado, então, né? Vou ter a morte, um mártir. Enquanto isso está acontecendo, enquanto Jesus está andando na praia, e o Pedro está seguindo ele, como Jesus mandou, diz assim, ó, e Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e lhe dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Esse é quem, gente? Que discípulo é esse? João. Vendo
Pedro a este disse-lhe: Senhor, e deste que será? Vamos lembrar que Pedro e João, antes mesmo, já eram companheiros de pesca. Foram chamados juntos para o ministério. Eram dois do círculo íntimo de Jesus. Tá os dois lá sentados na rodinha. Jesus fala isso para o Pedro: ó, a tua morte vai ser assim, viu, Pedro? Mas vem cá, Pedro, me segue. Aí o Pedro está seguindo Jesus. E o João, quando todo mundo permanece na rodinha, o João está vindo atrás, assim, ó. Como quem não quer nada, né? Interessado na conversa. Eu acho que isso de alguma forma irritou o Pedro, né? E o Pedro, ele olha para trás e diz: ó, o puxa-saco já vindo ali. Não é assim? Ó, o puxa-saco já seguindo. Aí ele não aguenta, diz: beleza, Jesus, eu vou morrer, né? Uma morte de Marte para glorificar o Senhor. Mas vem cá, e desse aí, o Senhor não falou nada, né? E o que vai ser desse aí? Você está entendendo, em nome de Jesus? Como é que vai ser a morte dele? O que o Senhor chamou ele? O que o Senhor tem para ele? O Senhor já falou que tem para mim, eu quero saber se... Mas por que ele quer saber do João? Para quê? Para se comparar. Você está entendendo? Não, eu quero saber se ele vai ter o mesmo tratamento que eu. Por que eu vou morrer assim? E eu quero saber como é que ele vai morrer. Você está entendendo? O perigo da comparação. Aí Jesus responde assim, Jesus é demais, né? Olha só. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que, gente? Que te importa a ti? Segue-me tu. Amém, igreja? Fala a verdade, Jesus é fantástico, não é? Jesus está dizendo para o Pedro: o Pedro, não te interessa. Não é isso? Não é da tua conta. O Pedro, cuida da tua vida. Segue-me tu. Não fica querendo olhar para o outro. Não fica querendo se comparar para o outro. Eu estou te dando uma missão. Siga-me, cumpra a tua missão. Não se preocupa com a missão de quem está do teu lado. Faça a tua. Jesus está dizendo para o Pedro. Eu lembro que uma vez eu preguei isso aqui na igreja, esse texto, e o título da mensagem era assim, ó: cuida da tua vida. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: cuida da tua vida, irmão. Não, mas não valeu. Não, esse aí não valeu. Faz assim um ar de pirraça. Tá? Aproveita e fala assim, ó: cuida da tua vida. Amém? Agora fala para o outro, irmão, vira para o outro, diz assim: cuida da tua vida. Não é o que Jesus falou? Não é Jesus que mandou? Tá aqui, ó: segue-me tu, faz o que eu chamei você para fazer e larga a vida do outro para lá. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Eu até brinquei no culto da manhã, que talvez você diz: pastor, não guardei quase nada da mensagem. Se você guardar só essa parte já está bom. Amém? Já é suficiente. Alguém chegar para você e dizer: ih, não pude ir no culto hoje, o que o pastor pregou? Cuida da tua vida. Mas daí você explica, né? Senão vai ficar esquisito. Mas, amém, igreja? Olha o que Jesus está dizendo: ô Pedro, siga-me você, siga-me tu. Amém? Meu irmão, Deus tem uma esfera de ação, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para cada um de nós. Para de se comparar com os outros, isso é perigoso. Isso faz pessoas ficarem leprosas, isso faz pessoas serem maldizentes, fica se comparando com os outros. Isso acaba com ministérios. Amém, igreja? Isso causa uma série de confusões, de problemas, que a gente possa aprender com Jesus aqui.
Amém? Eu vou seguir Jesus. Essa é a missão que o Senhor tem para mim? Então tá bom. Se ele vai morrer, se ele vai ficar vivo. Você perceba que pela resposta de Jesus fica claro que a bronca do Pedro era assim: tá, eu vou morrer, e ele? Né? E Jesus diz: não interessa o que eu tenho para ele, porque se eu quiser que ele fique vivo, ele fica. Não interessa se ele vai ser um mártir, se não vai, o que eu quero para ele. O que importa é o plano que eu tenho para a sua vida. Então faça o que eu te chamei para fazer e pronto. Amém? E que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Cuidado com a comparação. Isso acaba, isso prejudica a pessoa demais. E outra coisa, antes de eu acabar. Gente, você se comparar com a vida real de alguém, já é um grande problema. Mas você querer se comparar com a fantasia que alguns vendem, é muito pior. Com o advento das mídias sociais, as pessoas estão muito ligadas com essa questão de aparência. Aparência, estou falando só aparência física, mas aparentar estar melhor. Aí você olha lá na foto, olha, minha amiga, tá magra, miserável. Não é assim? Meu irmão, deu uma apertada assim na foto, lá no Photoshop, que você não faz ideia. Mas não é verdade? Tem 10 filtros ali que passou para a foto ficar daquele jeito. E a pessoa quer se comparar. Aí é aquilo que eu falo, alguém tira a foto e põe nas redes sociais o dia que está comendo ovo? Não, só come no dia do churrasco. Aí você olha e diz, olha lá tem churrasco todo dia. Alguém põe foto do casal quando briga? Ela com um bico desse tamanho, ele lá assim, ó, e aí diz assim, acabamos de brigar. Alguém põe? Não, põe assim. Aí tira o celular. Mas não é assim? E a pessoa diz, olha que família. Gente, toda família tem problema. Toda família tem luta. Toda família tem feridas. Toda família tem cicatrizes. Toda família já passou por luto e infelizmente ainda vai passar. Toda família tem problema. Amém, igreja? Todas as pessoas têm problemas. Não tem pessoa perfeita, isso não existe. Mas além da pessoa se comparar, que já é errado, ainda quer se comparar com a fantasia que alguns vendem. Cuidado. Cuidado com isso. Esses dias atrás eu vi uma foto e dei risada, né? Que aparecia assim o rapaz com a namorada, né? Uma foto, assim, aquela areia branquinha atrás, né? E tal, não sei se você já viu, né? Aí você olha assim, olha, estão na praia. Aí pega uma foto mais aberta. Estão na frente de uma construção, aquele monte de areia, né? E os dois deitados na frente da areia, assim, ó. E pelo ângulo da foto parece estar na praia. Tá na frente de casa, construindo ali. Mas você está entendendo? E às vezes a pessoa quer vender uma fantasia, às vezes o pior, a pessoa quer se comparar com isso. Para, gente, em nome de Jesus Cristo. Amém? O que Deus me chamou é para isso? Então eu vou viver isso. Porque, meu irmão, quando a gente chegar lá no céu, eu sempre falo isso, Deus não vai perguntar quantos seguidores nós tínhamos nas redes sociais. Deus não vai nos perguntar quantos diplomas a gente ia pendurar na parede, qual era o saldo da nossa conta bancária, quantos carros a gente tinha, se a gente era reconhecido ou não, se isso ou aquilo. Deus vai dizer, olha, eu te criei, eu te chamei para isso. O que você fez com isso? E eu sei que tem gente que vai dizer, sério, Deus, o Senhor me chamou para isso? Eu não fazia nem ideia. Mas eu fiz tantas outras coisas. Verdade, você fez muita coisa, mas nada daquilo que eu te mandei. Você não trabalhou dentro da tua esfera de ação, porque vive se comparando com os outros. Que o Espírito Santo de Deus fale mais contigo. Diga a glória a Deus e aplauda Jesus.